Há uma dor que não grita. Ela se esconde nos gestos pequenos, nas pausas longas demais entre uma palavra e outra, num olhar que não encontra o seu, num sorriso que chega sem calor. Essa dor nasce no espaço entre duas pessoas e, muitas vezes, entre você e alguém muito próximo. Você já sentiu que por trás da gentileza de alguém há algo estranho? Um desconforto leve, mas constante, como uma pedra pequena dentro do sapato. Não te faz parar, mas tira a paz de cada passo. Há pessoas que parecem gostar de você, mas nunca te elogiam, que te apoiam, mas nunca celebram suas vitórias, que convivem, mas nunca se conectam de verdade. E é aí que mora o perigo, o ódio silencioso, disfarçado de convivência. Neste vídeo, vamos entrar juntos em um território delicado, mas necessário. Vamos falar sobre os sinais de que alguém próximo pode estar nutrindo sentimentos hostis por você, sem admitir nem para si mesmo. Carl Jung dizia: tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Mas o que fazer quando o que irrita no outro é justamente aquilo que ele recusa reconhecer em si? A isso, Jung chamou de projeção da sombra. O outro vê em você aquilo que não consegue suportar em si mesmo e transforma sua presença em uma ameaça inconsciente. Freud também nos alertava para os afetos recalcados, emoções que, quando não encontram espaço para serem expressas, retornam de formas distorcidas, ironia, sarcasmo, distância emocional. Essas emoções, especialmente a raiva e a inveja, segundo a neurociência atual, não desaparecem. Elas se armazenam em áreas profundas do cérebro, impactando diretamente os circuitos de empatia, conexão e autorregulação emocional. Quando alguém sente raiva de você, mas não reconhece, isso não o torna menos perigoso. Ao contrário, o perigo está justamente naquilo que permanece inconsciente. O afeto hostil camuflado gera padrões de convivência que drenam, confundem e minam sua autoestima pouco a pouco. Este vídeo não é para estimular desconfiança, é para despertar consciência. Não se trata de julgar o outro, mas de reconhecer quando a relação está adoecendo silenciosamente, para que você possa se proteger, curar e, se necessário, partir. Ao longo dos próximos minutos, vamos examinar juntos 12 sinais sutis, mas poderosos, de que alguém próximo pode inconscientemente odiar você. E ao identificar esses padrões, você poderá recuperar o mais sagrado dos territórios, o seu espaço interno de paz, dignidade e clareza. Prepare-se para uma jornada delicada e profundamente transformadora. Este não é apenas um vídeo, é um espelho. E talvez nele você veja algo que já sentia, mas ainda não sabia nomear. Imagine uma conversa em que tudo o que você faz é de alguma forma inadequado. Você compartilha uma ideia e ela é imediatamente corrigida. Fala de uma conquista e o outro questiona se foi mesmo mérito seu. Faz um elogio e recebe de volta uma expressão vazia ou um comentário corretivo. Há pessoas que parecem vestir o papel de avaliadores da sua vida. Não importa o esforço que você faça. A resposta delas será sempre filtrada por algum tipo de desaprovação. E o mais curioso, elas fazem isso como se estivessem ajudando. Carl Jung nos ensina que o que rejeitamos em nós tende a surgir projetado nos outros. Quando alguém critica você constantemente, especialmente nos aspectos que não representam ameaça real, é provável que esteja enxergando em você o reflexo de algo que odeia em si mesmo e não consegue suportar. É o pai que corrige a espontaneidade do filho porque perdeu a própria. A colega que menospreza sua sensibilidade porque a própria ternura foi sufocada. O amigo que debocha da sua coragem porque nunca teve força para bancar seus próprios sonhos. Essa crítica constante não é orientação, é projeção. A neurociência mostra que receber críticas repetidas ativa o eixo do estresse,
especialmente o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. O corpo entra em estado de defesa, a autoestima começa a encolher e o cérebro, condicionado ao medo do erro, passa a censurar ideias antes mesmo que elas floresçam. Com o tempo, você começa a se calar por antecipação e se pergunta: será que sou mesmo tão inadequado assim? A crítica recorrente se torna um espelho deformado. Você começa a acreditar que é menor do que é, mas observe, as críticas são sempre sobre você, ou sobre o que o outro não suporta encarar em si mesmo. Essa pergunta é essencial, porque quando percebemos a dor por trás da acusação, deixamos de nos identificar com ela e começamos a construir uma fronteira emocional entre a nossa verdade e a projeção do outro. Há um tipo de silêncio que pesa mais do que uma palavra agressiva. Não é o silêncio natural, aquele que compartilha o sossego. É o silêncio seletivo, aquele que te retira, que te omite das conversas, dos convites, dos espaços em que você antes pertencia. Você percebe que algo mudou, as mensagens diminuem, os encontros acontecem sem sua presença, e quando pergunta o motivo, a resposta é sempre evasiva. Foi de última hora. Pensei que você estivesse ocupado. Não achei que fosse do seu interesse. Mas, no fundo, você sabe que foi uma escolha. E essa exclusão silenciosa, repetida, te faz questionar sua importância. Você não é confrontado. Você é ignorado. A neurociência comprova que a exclusão social ativa as mesmas regiões cerebrais da dor física, especialmente o córtex cingulado anterior. Ou seja, ser deixado de fora literalmente dói. Jung dizia que aquilo que não é aceito na consciência se transforma em destino. E muitas vezes, quem te exclui está lidando com emoções internas que não consegue elaborar, inveja, raiva, competição, e encontra no afastamento uma forma de não lidar com isso. Mas essa ausência também é um discurso. É a fala do ressentimento oculto, do afeto truncado, da admiração que virou ameaça. Perceba, você não está sendo esquecido, está sendo apagado por alguém que não consegue suportar a sua presença sem olhar para suas próprias feridas. Certas palavras chegam com um tom doce, mas carregam um veneno sutil. Você até que se saiu bem, considerando suas limitações. Parabéns, nem parecia que você ia conseguir. Gostei da sua roupa, tem coragem mesmo. Esses comentários são como frutas belas por fora, mas apodrecidas por dentro. Vêm travestidos de elogio, mas são feitos para ferir. James Hillman nos lembra que a alma ferida tende a expressar seu sofrimento por meio do sarcasmo, da ironia, do humor sombrio. O outro está machucado e não sabe como dizer isso, então fere. Essa crueldade camuflada cria confusão. Você pensa, será que foi um elogio ou uma provocação? E nessa dúvida, sua confiança vai se esvaindo. A psicologia chama isso de comunicação dupla. Quando a mensagem verbal diz uma coisa, mas o subtexto emocional diz outra. Seu corpo percebe o ataque, mesmo que sua mente tente racionalizar. Com o tempo, você para de celebrar suas vitórias perto dessa pessoa. Você se silencia para não ser diminuído, e isso é uma forma de aprisionamento emocional. Há gestos que parecem zelo, mas são controle. Pessoas que se oferecem para decidir por você, para te ajudar. Que sugerem caminhos, mas esperam que você siga exatamente o que disseram. E se ofendem se não o fizer. Frases como, se eu fosse você, não faria isso. Não vai por aí, eu só estou querendo o seu bem. Você precisa confiar em mim. A intenção aparente é de proteção, mas o que está em jogo é o seu livre-arbítrio. Jung alertava, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E há quem tente viver a própria vida por meio da sua, porque não teve coragem de viver a sua própria. Esse tipo de manipulação sutil mina sua autonomia. Você começa a hesitar, a consultar sempre o outro antes de qualquer decisão,
e, sem perceber, deixa de ouvir a si mesmo. Esse é um tipo de cativeiro emocional. Você está cercado de palavras gentis, mas a sua liberdade está algemada. Você está bem com alguém. Tudo parece em harmonia. E, de repente, o silêncio, o afastamento, a frieza. Você se pergunta o que fez de errado. Revê conversas, gestos, detalhes. Tenta se reconectar. Mas encontra portas fechadas, respostas curtas, presença vazia. Esse padrão de calor e gelo desregula o sistema límbico. Seu cérebro começa a associar o afeto ao medo, à instabilidade. Você se torna vigilante, ansioso, sempre tentando prever o próximo movimento. Freud chamava isso de ambivalência afetiva, quando amor e hostilidade convivem no mesmo espaço psíquico. É alguém que te ama, mas também te inveja, que te admira, mas não suporta sua luz. Essas oscilações emocionais são exaustivas. Elas adoecem porque impedem a previsibilidade, a confiança, o repouso da alma. Se você sente que precisa merecer o amor todos os dias, talvez isso não seja amor. Estar perto nem sempre é estar junto. Há pessoas que dividem espaço, mas não presença, que falam com você, mas não te escutam, que dizem que amam, mas você não sente o calor do afeto. Esse é o vazio relacional, e ele corrói lentamente. Jung falava do campo psíquico, aquela atmosfera invisível que existe entre dois seres. Quando há conexão, esse campo pulsa. Quando há ruptura, ele adoece. A ausência energética é tão real quanto a ausência física, e o corpo percebe. Você se sente drenado, deslocado, perdido mesmo entre rostos familiares. Essa exclusão sutil te faz duvidar do seu valor. Mas não é você que está desconectado, é o outro que fechou o coração. Falo isso por seu bem. Estou só tentando te alertar. Sei que você não vai gostar, mas precisa ouvir. Essas frases são armadilhas emocionais. Elas se apresentam como cuidado, mas são formas de controle, julgamento, dominação simbólica. O verdadeiro cuidado escuta antes de falar. Respeita o tempo do outro. Acolhe, não invade. Jung dizia que o amor é a presença total do outro em sua liberdade. Toda crítica que aprisiona, que sufoca, que não respeita seu processo, não é amor. É projeção. Alguém que esquece de te convidar. Que sem querer chega atrasado em algo importante para você. Que promete ajuda, mas nunca cumpre. Que diminui seus planos com pequenos comentários. Isoladas, essas atitudes parecem irrelevantes, mas em sequência elas constroem um padrão. E esse padrão comunica. Você não importa tanto assim. A neurociência mostra que essas microagressões constroem um estado crônico de estresse, e você começa a se sentir em constante alerta. A dúvida não é se o outro te ama, é se ele te respeita. Você devia ser mais como sua irmã. O fulano na sua idade já tinha uma carreira sólida. Tem gente que se dedica muito mais e não reclama. As comparações são tentativas de te encaixar em moldes alheios. Mas cada alma tem seu próprio tempo, seu próprio chamado, sua própria linguagem. Quando alguém te compara repetidamente, não está te incentivando, está te diminuindo, está dizendo em silêncio: você, como é, não basta. Jung dizia que a meta do processo de individuação é tornar-se aquilo que se é, não uma cópia do outro. Ser comparado o tempo todo te afasta de si mesmo. Você começa a se moldar pela dor da inadequação. Mas a alma não floresce no solo da cobrança. Ela precisa de aceitação para crescer. Você compartilha uma vitória e a resposta é: ah, isso, qualquer um faria. Também, com a ajuda que teve, nem foi tão difícil assim. A desvalorização é uma forma de agressão passiva. Ela nasce da incapacidade do outro de reconhecer seu próprio fracasso. E por isso, não suporta seu sucesso. Freud via isso como um mecanismo de defesa. Ao minimizar o mérito alheio,
O ego ferido se protege do confronto com a própria limitação. Mas para quem recebe é devastador. Você se sente invisível, não visto. E a chama da autoconfiança começa a se apagar. Reconheça, quem não celebra sua vitória não caminha com você. Caminha contra você, mesmo que sorria. Não sei se deveria te contar isso, mas estão comentando por aí. Fulana disse isso de você, achei que deveria saber. Essas frases criam rachaduras internas. Elas instalam dúvida, insegurança, desconfiança e deixam você com a sensação de que está sendo observado por olhos que não te acolhem. Quem espalha esse tipo de maledicência está encenando o próprio ressentimento. Está usando a fofoca como instrumento de dominação emocional. Jung dizia: o que não é integrado se projeta, e o que é projetado sem consciência vira veneno. O maior de todos os sinais: você não consegue relaxar perto da pessoa. Está sempre em vigilância, pesando palavras, editando seus gestos, calculando a intensidade das suas emoções. Você vive em alerta, não sabe o que o outro vai fazer, quando vai mudar, como vai reagir. Esse estado de hipervigilância é exaustivo e, com o tempo, adoece corpo, mente e alma. Não é exagero. Viver cercado por energia hostil, mesmo silenciosa, destrói a vitalidade. A verdadeira cura começa quando você escuta esse alerta interno e tem coragem de proteger o seu espaço sagrado, sua paz. Agora você conhece os sinais, críticas disfarçadas de cuidado, silêncios carregados de julgamento, comparações que corroem, distâncias que gelam, pequenas sabotagens cotidianas, palavras que ferem em silêncio, o afeto que chega como um espelho distorcido. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha revisto algumas relações. Talvez um rosto tenha surgido, uma lembrança, um gesto que agora faz sentido. Talvez você tenha percebido que essa dor que você vinha sentindo há tempos tem nome. E o nome dela é violência simbólica. É a agressão que não deixa marcas visíveis, mas cria rachaduras internas. É o afeto contaminado por inveja, competição, ressentimento não dito. Segundo o biólogo celular Bruce Lipton, nossos corpos reagem biologicamente ao ambiente emocional que habitamos. Relacionamentos tóxicos alteram nossa química. Eles aumentam o cortisol, desequilibram o sistema imunológico, criam inflamações silenciosas. E mais que isso, tiram a alma de sua morada. Viver sob a presença de alguém que nos odeia em silêncio é viver em guerra sem trincheiras. É dormir com medo. É acordar confuso. É ir se apagando para tentar ser aceito. Mas você não precisa mais se silenciar para caber no amor do outro. Você pode escolher criar fronteiras simbólicas, não muros de rigidez, mas jardins protegidos onde só entra quem cuida. Carl Jung dizia que o verdadeiro encontro entre duas almas só acontece quando ambas já deixaram de projetar no outro o que não suportam ver em si. E até que esse momento aconteça, sua maior responsabilidade é com você mesmo. Olhe para suas relações com olhos simbólicos. Veja além do gesto. Sinta além da palavra. Pergunte-se com honestidade e coragem: esse vínculo me expande ou me esvazia? Se a resposta vier como um nó na garganta, talvez seja a hora de escolher o silêncio fértil ao invés do convívio árido. Porque há amizades que adoecem, famílias que ferem, amores que drenam. E reconhecer isso não é ingratidão, é maturidade emocional. Escolha vibrar em paz. Escolha relacionamentos que te ouçam até no silêncio. Escolha estar onde a sua alma pode respirar inteira. Você não veio ao mundo para se encolher dentro de afeto nenhum. Você veio para florescer em amor verdadeiro, começando pelo amor que você oferece a si mesmo.